Novidade por Marlon Freitas, a saída de Gilberto, Chelsea tenta novamente Vitor Roque e novidade por Fabinho. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje e ó, deu pra reparar, né? Não estamos no nosso estúdio oficial, mas eu precisava arrumar um jeito de conversar com vocês. O vídeo vai ser simples, sem muita frescura, mas precisamos conversar porque tem muita coisa pra gente falar do nosso Palmeiras. Um Feliz Natal aí do fundo do meu coração a todos que estão me assistindo e a família de vocês, tá? Espero que não falte nada na mesa de vocês. Bora pro nosso giro de notícias, porque o Palmeiras pode estar cometendo um erro gigantesco, tá? O jogador Gilberto, que é um baita lateral direito, o Palmeiras ainda não teve a oportunidade de testá-lo no profissional, encaminha a sua saída por empréstimo ao Atlético Paranaense, muito porque o Verdão entende que Giai e Kelvin são mais do que o necessário para brigar por posição na titularidade da lateral do Palmeiras. Eu acho um baita erro, tá? Quem assiste ou já assistiu algum dos jogos da base sabe que o Gilberto é um jogador muito técnico, tá? É verdade que teve uma situação meio aí desconexa de rede social, onde parece que o Gilberto fez um comentário aí que não agradou, enfim. Mas, de qualquer forma, não interessa. O jogador é muito técnico e é jovem. É óbvio que ele vai cometer equívocos e é por isso que existem profissionais para alinhar o pensamento do jogador com o profissionalismo do clube. O Palmeiras deixar Gilberto ir para o Atlético Paranaense para ganhar minutos é um erro gigantesco. Até porque o atleta vai brigar por posição, assim como ele brigaria aqui no Palmeiras. Ou seja, se o clube entende que o atleta tem condição de ser titular no Atlético Paranaense, por que ele não pode ficar aqui e tentar brigar por titularidade? Eu tenho para mim que esse foi um equívoco da diretoria do Palmeiras, é a minha opinião. Vamos seguir a nossa roda de notícias aí, porque tem bastante coisa hoje pra gente falar, hein? Legal, né? Em pleno Natal, bastante coisa acontecendo. Informação da TV inglesa Sky Sports, tá? Mas eu preciso falar aqui para vocês uma coisa, porque se tem algo que a gente preza nesse canal é pela verdade, né? Tudo que será falado aqui, né, vai ser dado fonte da onde a gente está pegando essa informação, tá? A gente não deixa a ponta solta, porque se tem uma coisa que incomoda é quando vem gente falar, ah, é mentira, ah, não sei o quê. Gente, todas as matérias que a gente traz aqui, a gente presta um serviço de curadoria para vocês. Você sabe o que é isso? A gente pega as matérias mais relevantes e traz para vocês para a gente poder debater. Então o objetivo do canal é esse. Ó, novidade da TV inglesa Sky Sports, tá? Em um programa esportivo foi revelado que o Chelsea tem como alvo o Vitor Roque, sim senhor, a gente já tinha falado isso em alguns vídeos aqui do canal, mas parece que dessa vez eles vão entrar de cabeça na negociação, isso me assusta, tá? Estão falando em algo em torno de 320 a 350 milhões de reais. O que antes era uma suposição, como a gente falou no último vídeo, né? O Palmeiras só vai vender o jogador acima de 350 milhões, parece que está se tornando realidade. Então, esses 350 milhões que antes era algo longe, sabe? Parece que não. O Chelsea vai de fato entrar de cabeça na negociação. Eu ainda mantenho a minha posição dos últimos vídeos, tá? Eu acho que o Palmeiras vai segurar o jogador, porque a cabeça do Vitor Roque está em disputar a próxima Copa do Mundo. E se ele se transferir para a Premier League agora, ele vai brigar por posição, ele sabe disso. Ele não vai chegar lá e ser titular absoluto. E pelo fato dele ter que brigar por posição, ele tem como exemplo o próprio Estevão, que está comendo a bola na Inglaterra e mesmo assim o treinador não dá a titularidade para ele, né? O fato dele brigar por posição é um divisor de águas nessa conversa. Ele sabe que ele é talentoso e ele sabe que ele vai conseguir sim ir para a Europa depois da Copa do Mundo. Então, com certeza o Palmeiras vai fazer de tudo para segurar, tá? A única chance, de fato, do jogador sair do Palmeiras é se a proposta for assombrosa, tá? 320 milhões resolve a vida do Palmeiras? É claro, a meta de venda de jogadores é 397, né? Entretanto, o Palmeiras preza também por manter os atletas de alto rendimento, porque entende que é por eles e através deles, né, que o Palmeiras vai fazer um ano melhor. Então, dúvida que eu gostaria que você me respondesse nos comentários. Faz sentido pro Palmeiras negociar o atleta agora? Vitor Roque é peça indispensável na minha posição. Nem por 360 milhões eu acho que o Palmeiras deveria liberar o jogador agora.
mas diz a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante. E uma informação bombástica, eu tava fazendo a minha pesquisa de curadoria pra gente conversar e eu cruzei com informação do blog do Nicola, que é um canal da R7 Esportes, tá? É um blog que está alocado na R7 Esportes e é por isso que eu estou trazendo essa informação aqui. Ao que tudo indica, segundo o jornalista, o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, tá? John Textor não ficou contente, veja bem, não ficou contente com a informação, justamente porque ela vazou, ou seja, não está anunciada ainda, mas ela vazou no Natal. E o John Textor não queria isso, porque sabe que isso traz pressão para o Botafogo. Marlon Freitas é o volante do Palmeiras, segundo o blog do Nicola. Chega para ser o nosso camisa 5, o jogador com excelente condição de passe e um líder, um verdadeiro líder. O problema é o seguinte, gente, a gente foi dormir com o nome do Fabinho na cabeça, estamos acordando com a contratação do Marlon Freitas. É um bom jogador? É um excelente jogador, de verdade. Ótimo nome pro Palmeiras. Experiente, já ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, toca na bola muito bem, é um exímio passador, né? Eu gosto de jogador com essa característica, lembra muito o Marcel Ruiz, que a gente falou muito aqui no canal, né? Jogador com passe vertical, excelente nome. O problema é o seguinte, a gente sonhou com um nome com um pouco mais de veemência, um pouco mais de força, como o Fabinho, por exemplo. Foi especulado o Casemiro, foi especulado o Gerson, foram diversos jogadores. Mas o Marlon Freitas é uma oportunidade de mercado, ou seja, caiu no colo do Palmeiras. 34 milhões, 32 milhões de reais por um jogador de alto rendimento que, poxa, deve valer no mínimo 55, 60, né? Reta final de contrato, é isso que a gente está falando sempre. As negociações, elas não começam no momento em que a janela de transferências abre. Elas já estão rolando, ó, há muito tempo. Por isso que é sempre importante você estar de olho aqui no Palmeiras 90+, porque é isso que a gente faz, tá? As negociações elas já estão rolando há um tempão. O Palmeiras já está sondando e conversando com o Marlon Freitas. Você acha que em 24 horas tudo ia se definir assim tão rápido? E um dos dados que mais chama a atenção na contratação do Marlon é que ele jogou 58 partidas em 2025, um número relevante de partidas, né? Um dos jogadores que mais atuou na temporada e assim, sem grandes lesões, né? Então é um jogador que chega pronto para vestir a camisa, não vai sentir o peso da camisa do Palmeiras, tem experiência, tem qualidade e não se machuca. Ótima contratação. E sobre o Fabinho? Então o Palmeiras desistiu do Fabinho? Calma. Não. O Palmeiras ainda não desistiu do Fabinho. O Fabinho pode vir para reforçar o Palmeiras, sim. O Abel Ferreira pediu a contratação do Fabinho. O Marlon Freitas, ele tá chegando porque o Aníbal Moreno também foi. E é aquilo que a gente falou no último vídeo, né? Quando o Palmeiras libera o Aníbal Moreno, eu sabia que tinha nome para chegar, porque eles não iam fazer isso tão... Tudo bem, tinha a questão da multa que o Palmeiras pagaria, né? O valor que o Palmeiras pagaria pro Racing e tal. Mas assim, era óbvio que tinha alguém já ali próximo de fechar. Pois é, Marlon Freitas chegou e Fabinho está próximo também. Entraves financeiros estão atrapalhando a chegada do jogador, mas não de salário com o Palmeiras. Tá? As informações que a gente tem aí, inclusive do Marcelo Liana, né, o setorista, nos indicam que o Palmeiras sim, já tem como fazer uma proposta real para o Fabinho. O Fabinho quer vir para o Palmeiras do ponto de vista de voltar para o Brasil, né, nos times no Brasil. Ele entende que o Palmeiras é o melhor para a carreira dele hoje, o melhor projeto, né? Também é o jogador que tá mirando Copa do Mundo, né? Mas a questão, o entrave que tá rolando com o Fabinho é diferente. Ele tem muita grana ainda para receber do Al Ittihad. E o clube árabe até topa liberar o jogador, mas não quer pagar, obviamente, a quebra do contrato. Seria praticamente um salário por mês ali de multa, né? Então os caras, sei lá, tem 10 meses de contrato ainda, 6 meses, né? Seria um salário vezes 6. É complicado, eles não querem pagar. Pro Palmeiras a gente tá só acompanhando, tá? Assim que tiver novidade, traremos para vocês. E sobre o zagueirão Ibáñez, o Palmeiras também está monitorando o jogador, interessa demais, tem o perfil que o Palmeiras quer, é jogador que já disputou Champions League, Liga Italiana, baita atleta, tá? Mas a gente ainda não tem nenhuma novidade formal para te trazer. John Arias, Marcel Ruiz, todos aqueles nomes que a gente trouxe aqui no canal por diversas vezes, né? Nomes que a gente aventou, inclusive contratação, parece que de fato não virão.
tá? A gente tá também ainda monitorando tudo, tá? Assim que tiver novidade, traremos para vocês. Eu quero aproveitar essa reta final do vídeo para te atualizar também a respeito da nossa base. O Palmeiras estreia no dia 5 na Copinha, vai jogar um futebol diferenciado. A gente já apresentou para vocês os protagonistas aqui do Verdão na Copinha, né? Treinador Lucas Andrade, Eduardo Conceição, tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. E a forma do Palmeiras Sub-20 jogar é uma forma que me agrada demais, tá? Eu tô bastante ansioso para acompanhar essa copinha e entender se, de fato, nós conseguiremos manter aquele, sabe, aquele nível elevado ou se de fato o Palmeiras vai precisar contratar para o Sub-20. É legal falar isso, né? Porque o Palmeiras é um dos poucos times no Brasil que investe para o Sub-20. Yuri Alves escapou pelos dedos, tá? Ele chegaria do Atlético Goianiense para disputar posição no Sub-20 e provavelmente no ano que vem subir para o profissional. Vamos ver como é que essa situação toda vai se desenrolar. E por fim, eu quero falar com você a respeito da forma do Palmeiras estruturar as negociações, que é uma coisa que eu tenho comentado vagamente aqui no canal, né? E eu sei que bastante gente gosta de falar disso. Gente, vamos lá. Quando uma negociação ela inicia, a gente tem sempre fatores que pendulam a negociação para um lado. Vou te dar um exemplo aqui. Corinthians quer contratar um atleta da Série B. O clube da Série B, ele não tem lastro, ele não tem muita grana disponível, né? E ele sabe que ele tem um ativo na negociação que é o atleta, certo? O que o clube faz? Ele vai pendular, ele vai entender para onde essa balança tá rodando. Se o Corinthians é um time com credibilidade, que tá pagando, se é um time que honra compromisso com o próprio atleta e por aí vai, né? Então ele gera uma espécie de score ali, né? Legal, o Corinthians não é. O Corinthians não está pagando, o Corinthians está com dificuldade, beleza. Então o jogador dificilmente vai querer, vai aceitar a oportunidade. Entretanto, quando um time como o Palmeiras, que é um time com credibilidade de mercado, se posiciona a fim de um jogador, o que acaba acontecendo? Interessa para o clube negociar, porque ele sabe que ele vai receber aquele ativo, aquele valor financeiro que está, entre aspas, prometido. E aí que rola a situação toda. O clube começa a negociar, o atleta entende o projeto do clube e aí sim fecha-se a negociação. É por isso que a gente diz que as negociações elas não tem como ser assim, ó, papum. É um caso ou outro só. Mas ó, eu lembro de ter vídeo aqui no canal falando que o River Plate queria o Palmeiras há, sei lá, um mês atrás. E aí a hora que o Palmeiras, desculpa, que o River Plate queria o Aníbal, né? E aí a hora que o Palmeiras fecha a venda, a galera fica falando, ah não, foi em 24 horas. Não, não foi. Essa negociação já tá rolando há um tempão, Por isso que eu gostava muito do perfil do Alexandre Matos na negociação, porque ele sabia conduzir essa balança para ficar um ganha-ganha para os dois lados. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas é porque ele gastava muito dinheiro. É óbvio, o time que tá vendendo o ativo, ele quer, ele precisa do recurso também. Então tem que ser uma troca igual, uma troca onde todo mundo ganhe, né? É mais ou menos por aí que a gente caminha com as negociações, tá? O Palmeiras tem sim compromissos importantíssimos em 2026. Eu tenho para mim que esse ano vai ser o ano divisor de águas, tá? Ou o Palmeiras se manterá com o Abel por pelo menos mais 2, ou o Abel Ferreira vai sair do Palmeiras. Eu quero a sua opinião a respeito disso, tá? Eu gosto muito de conversar a respeito dessa questão do Abel Ferreira, porque a torcida é muito dividida com relação a isso, né? Talvez a sua opinião seja uma, mas quando você vem nos comentários dos vídeos para você ver, muita gente, e assim, eu tenho uma fração só da torcida do Palmeiras que nos assiste, né? Muita gente é contra o Abel Ferreira, muita gente é a favor da permanência do treinador, e a gente fica naquele cenário, né? Ok, o Palmeiras fechou com ele, não tem mais o que fazer. Então não compensa para nós simplesmente apoiar, porque não tem mais o que fazer, não existe essa possibilidade dele sair agora, né? Agora, é claro, tem que cobrar, né? Eu gosto de usar muito o exemplo do São Paulo. São Paulo, rival nosso, era um time incrível no 2008, 2005, né? Pois é, eles tinham tudo para se manter nessa hegemonia, ou pelo menos para se manter forte entre os maiores do Brasil, mas eles não conseguiram. Por quê? Faltou cobrança. Em dado momento, algumas decisões foram tomadas, gastou-se muito dinheiro com jogadores que não valiam a pena e o São Paulo acabou caindo de padrão, né? Então isso é uma questão muito pontual aí pra gente conversar, tá bom? Eu quero aproveitar esses minutos finais para te agradecer do fundo do meu coração, tá? Te desejar um Natal e um Ano Novo maravilhoso. Eu vou tentar ao máximo manter a produção do canal, pelo menos um vídeo por dia, tá?
Ontem no dia 24 eu não consegui fazer isso, porque evento de família, etc. Vocês sabem como funciona, né? Mas eu vou tentar ao máximo manter essa produção de um vídeo por dia, porque sempre tem novidade pra gente conversar do Palmeiras, porque eu gosto, eu amo fazer isso, né? Uma das coisas que eu mais gosto profissionalmente falando é da comunicação esportiva. E porque eu gosto muito também do contato com a galera. É legal pra caramba ver que um canal que, sei lá, até 6 meses, o canal tem só 6 meses de vida, gente. Até 6 meses atrás eu recebia um comentário a cada, sei lá, 2 vídeos. E agora a gente vê 200 comentários em um único vídeo. Mais de 2,5 milhões de visualizações, mais de 15.100 apaixonados pelo Palmeiras que nos seguem. Então eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de agradecer vocês todos, tá? E isso vai ser para sempre. Eu não consigo passar o dia sem fazer isso. É muito legal e importante para mim. E é isso, rapaziada. Eu agradeço muito pelos comentários, tá? Tem tanta gente bacana agradecendo, comentando, sabe? Que eu fico até sem graça. É muito carinho que eu tenho por vocês, é muito carinho que eu tenho por essa função. E eu espero do fundo do meu coração que eu esteja conseguindo concluir um bom trabalho, tá bom? Então é isso, rapaziada. Avante palestra!